Pessoal, eu estava refletindo a respeito da situação atual da humanidade. E eu acho que todas as pessoas, quase todas as pessoas, elas pensam na situação atual em que se encontra a humanidade. Uma situação totalmente degradada, se não é igual a Sodoma e Gomorra, está muito perto disso. Deus, ele, dono de tudo, né? Criador de tudo. Lá em Gênesis, existe uma situação lá que Deus falou assim que o homem, a mente dele era má continuamente. Ou seja, o homem perdeu a noção do pecado. Perdeu totalmente o temor de Deus. Então foi por isso que Deus destruiu, né, a humanidade naquela época. Então, eu refletindo nisso, eu vejo que na atualidade os valores morais, éticos, estão totalmente invertidos por algumas pessoas. Totalmente invertidos. Eu creio que ainda não é a maioria, mas está quase sendo a maioria, né? Haja visto a diferença na última eleição que houve no Brasil, em que o segundo colocado ficou, né, perto do primeiro colocado. Então, o pessoal do primeiro colocado é aquele pessoal ainda que acredita na humanidade. É aquele pessoal ainda que pensa que Deus existe, que acredita em Deus e que querem fazer as coisas certas. Já aqueles que estão no bloco do segundo colocado, que foi o Haddad, a maioria deles está enganada. Ainda bem que a maioria deles está enganada. Mas ali tem um grande número de pessoas que eles já não têm mais noção do certo e errado. Não tem mais noção de certo e errado. Ou seja, estão degradados moralmente. Uma grande parte dessas pessoas. Graças a Deus que não são todos, mas estão degradados, totalmente degradados. A ideologia deles é uma ideologia de pessoas que estão com os valores totalmente invertidos aqui na cabeça. Pessoas que não se incomodam de se dar bem. Não há incômodo nenhum em se dar bem em alguma coisa, ilicitamente. Então, gente, a situação está caótica. Então a gente vê também os pilares, né? Os pilares da moralidade na humanidade estão também caindo um por um. Por exemplo, a igreja, né? A primeira igreja. Existe um absurdo maior do que um padre abusar de uma criança? Existe um absurdo maior do que isso? Eu creio que não. Esse absurdo é um absurdo levado à enésima potência. Não tem o menor cabimento. E esses homens ficam anos e anos para ir a julgamento
por causa de um ato desse. Gente, é uma coisa que impensável isso. Agora vamos falar também do lado evangélico, né, dos pastores, né, que também fazem a mesma coisa, né? Não são os pastores que fazem, são alguns pastores que fazem, né? Isso eu creio que seja a minoria. Creio não, tenho quase certeza que é a minoria, mas fazem, né? Se aproveitam do cargo que ocupam, se aproveitam da inocência das pessoas para fazer coisas horríveis. Eu costumo dizer que até o diabo, ele fica assustado quando ele vê umas coisas assim. Por pior que ele seja, ele fica assustado quando ele vê umas coisas assim. No presídio, quando entra lá um camarada que abusou de uma criança, que estuprou uma criança, né? Ele não tem boa vida no presídio. Isso quer dizer que nem o pessoal dito maus, né? Maus, eles gostam disso. Agora, como que uma sociedade pode, uma sociedade que se diz do bem, pode tolerar isso? Gente, não tem o menor cabimento isso. Tá? Eu creio nisso, não tem o menor cabimento. Agora vamos ver, por exemplo, as pessoas mais idosas também, que é um dos pilares, né? Um dos pilares da moralidade, as pessoas mais idosas, de cabeça branca, estão se pervertendo, estão se invertendo os valores. Pessoas idosas, pessoas que eram para dar exemplo, estão dando péssimo exemplo. As crianças estão aí jogadas aí às traças, nas ruas. Muitas crianças jogadas às traças, sem o amor daqueles que são encarregados de dar o sustento, de dar o amor. Pessoas que são jogadas, crianças que são jogadas na rua, como se fossem simples objetos. Tem muitos animais que são mais bem tratados do que criança. Não se admite isso. A criança ela tem que ter proteção. Não se admite isso. Há algum tempo atrás, os pais eles tinham autoridade sobre os filhos. Hoje, não tem mais. Se um pai falar mais alto do que uma criança, ele já está sujeito à punição. E é por isso que as crianças estão invertendo os valores. Ah, eu posso bater no meu pai, eu posso mandar no meu pai, porque se ele fizer alguma coisa, eu chamo a polícia. O Estatuto do Menor e do Adolescente, né, vai me proteger. Então, gente, tá difícil. As coisas estão se invertendo totalmente, né? E o pior de tudo é o seguinte, é que o bloco da esquerda apoia tudo isso. Essas inversões de valores. É tipo assim, eles podem fazer tudo. Eles acham que o ser humano pode fazer tudo o que bem entende de uma forma, de uma forma irrefreada, sem freio, que o ser humano ele pode tudo. Ele pode ser o que quiser, pode mudar o sexo que ele nasceu com ele. Deus deu para ele um tipo de sexo, mas o ser humano ele pode inverter aqui na cabeça o sexo, né? E virar uma outra coisa que ele não é. Né? Eu não tenho nada contra quem faz essas coisas, contra quem se
troca de sexo, eu não tenho nada contra isso, cada um manda no seu corpo, tudo bem, mas nós não podemos incentivar as crianças a fazerem isso. Não existe isso, gente, nós não podemos incentivar as crianças a fazerem isso. Agora vamos falar de uma instituição que, teoricamente, é o suprassumo da justiça. É a nata da justiça. É uma instituição que os homens ali, eles são homens normais, mas eles se acham deuses. Eles acham que eles podem fazer qualquer coisa. Eles acham que eles podem matar, podem mandar ressuscitar uma pessoa, podem mandar fazer qualquer coisa, prender, soltar, qualquer coisa. Porque eles estão acima da lei. Né? E existe entre eles dois tipos de avaliação. Uma é coletiva, né? Que é as turmas e os colegiados. E outra é uma decisão a respeito de qualquer situação monocrática, ou seja, uma pessoa só toma aquela decisão. Então, como assim que uma entidade que ela é composta de muitas pessoas, né? E eles permitem que apenas uma tome uma decisão? Quer dizer, esse um é um dos deuses do Olimpo, que pode tudo. Nem os deuses do Olimpo não podiam tudo. Havia hierarquia entre eles. Então, gente, não precisa nem falar mais nada, que todo mundo sabe que eu estou falando do STF. Então, gente, o STF pode ser considerado, né, uma instituição em que não haja dolo. Ali não haja dolo nenhum. Todas as pessoas ali são extremamente honestas. Para quê? Para aplicar a justiça no seu mais alto grau de pureza. E, na verdade, o que está acontecendo? Isso não é nem eu que estou falando. Isso são as redes sociais. É a sociedade que está falando, que está clamando em cima disso. Que alguns elementos ali estão fazendo coisas piores do que qualquer outra pessoa. Coisas tão maléficas, que faz a gente aqui, que somos meros mortais, ficarmos estarrecidos. Então, como resolver isso? Como resolver essa situação? Então daqui a pouco, eles vão começar a convencer o brasileiro que eles estão certos e nós estamos errados. Quer dizer, a censura, para eles, pode, mas para a oposição, não pode. Vamos pegar um exemplo aqui da escola sem partido. Escola sem partido. Então, a escola sem partido, a intenção da escola sem partido é proteger as nossas crianças da ideologia de gênero, da famigerada ideologia de gênero, que querem tirar a inocência das nossas crianças, né? E fazer com que a criança ela
se desenvolva mais rápido do que o normal. Querem tirar o percurso normal da vida. Eles querem adiantar as crianças para quando as crianças chegarem na maioridade, já chegar com aquela ideologia deles na cabeça. Estão fazendo o quê? Estão querendo fazer uma doutrinação. E a escola sem partido, ela está chegando para não deixar que isso aconteça. Que as nossas crianças, a mente das nossas crianças, sejam poluídas. A cabeça da criança é igual um computador novo, que tem a memória RAM, tem o processador e tem o HD. A cabeça da criança, ela é seletiva. Então, a criança recebe um monte de coisa ali na memória RAM. E essas coisas são processadas ali no processadorzinho da criança. O que não presta, ela joga fora. E aquilo que é o mais importante, ela guarda lá no HDzinho dela. Então, gente, aquilo que nós ensinamos às crianças, que ela coloca como importante no HD dela, é isso que vai ficar na cabeça das nossas crianças para o resto da vida. Dificilmente isso vai sair da cabeça dela. Então temos que lutar contra essa ideologia de gênero e aprovar a escola sem partido. Então, voltando à questão do STF. Por que o STF, já que eles se sentem tão poderosos, por que eles não agem, né, contra esse estado de coisa, contra essa doutrinação das crianças? Por que eles não agem? Ou seja, são convenientes. O que eles acham que favorece a esquerda, né, essa esquerda famigerada que está aí, eles aprovam e acabou. Aquilo que eles acham que não é favorável à esquerda, eles tentam de alguma forma, ou coletivamente ou monocraticamente, tentam impedir. Então, gente, o STF, ele perdeu a noção da própria função dele. A instituição não tem nada a ver com o indivíduo, porque o indivíduo, lá dentro tem pessoas ali extraordinárias. Vou dar um exemplo aqui, o ministro Barroso. Aquele homem ali, nós temos que apoiar ele, porque aquele homem ali é um homem honesto, é um homem probo. Agora tem outros ali, gente, que eu, sinceramente, eu não sei nem o que dizer a respeito dessas pessoas. Por quê? Porque eles são tão maus, que se eles tivessem, eles não têm noção de errado e certo. Eles seriam as últimas pessoas a ocupar um cargo nessa instituição que é a nata da justiça. É o poder mais alto que tem dentro do nosso judiciário. Então, gente, presta atenção. Eu não quero falar nome de ninguém, por quê? Eu já estou correndo risco até de ficar falando aqui essas coisas. Mas não tem problema não. Não tem problema. Quem quiser compartilhar isso, compartilhe. E façam também seus vídeos e mandem dizendo o que vocês pensam. Porque a covardia mata. A covardia, ela te salva momentaneamente, mas depois você morre do mesmo jeito.
Se eles ganharem terreno, por causa da sua covardia, por causa do seu medo de falar, você, amanhã ou depois, seus filhos, seus netos, bisnetos, trinetos, vão pagar caro. Vão ser escravizados, assim como na Coreia do Norte, que o pessoal lá come capim. Gente, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Sejam políticos, sejam politizados. Se politizem. Procurem saber a verdadeira verdade. Existe um versículo na Bíblia que é o versículo de Bolsonaro, surrado. Esse versículo surrado que está aí, que diz, é João 8,32, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, gente, perca um tempozinho, não ganhe um tempo lendo mais a respeito da política, porque você pensa que a política não te atinge, mas ela te atinge você em cheio. Então, gente, a política é um mal, mas é um mal necessário. A política é um grande poder que tem que ser controlada pelos seus patrões, que somos nós. Se você ficar se acovardando, quem vai pagar caro vai ser os seus descendentes. Então, gente, meu vídeo já está muito grande, mas se uma ou duas pessoas conseguirem ver esse vídeo até o fim, eu peço que essas duas pessoas ou publiquem esse vídeo, transmitam, compartilhem, ou que façam seus próprios vídeos também e compartilhem. A situação está ficando cada vez mais difícil. O mundo está perdendo o freio. É como um caminhão de ladeira abaixo carregado de concreto sem freio. Se ele ganhar velocidade para o lado do mal, ninguém segura mais. Então, gente, que Deus abençoe a todos. Ok? Fica com Deus.